o que aconteceu? Deixa eu só ajeitar aqui para a gente... Olha lá. Vou te deixar aqui na parte já do nosso verso para memorizar. Se você quiser falar o verso para memorizar aí, Williams, e comentar alguma coisa, pode falar. E Deus disse, façamos o ser humano a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Interessante aí a pergunta do que aconteceu, o que acontece, o que acontecerá, é um questionamento que todos fazem em algum momento da vida, né? Uhum. E a Bíblia responde todas essas perguntas. Muito bem. A Vera está chegando aqui, Vera Gonçalves. Vera Lúcia. Agora fala Vera Lúcia, tem outra Vera, apesar que a Vera Veronildes, ela não, acho que ela não tem o WhatsApp para participar assim diretamente. Então, acho que quem vai acabar, mesmo que ela não esteja aparecendo aqui, ela está conosco, tá? Ela e o Abel. Então, acho que quem vai aparecer sempre aqui com comentário vai ser a Vera Lúcia dos Santos. Então, Vera, bom sábado para você também. Então, né, Williams, esse verso áureo aí dá o tom nosso de início desse estudo, né? Praticamente, Deus criou de forma perfeita as coisas. Vou até passar para a próxima imagem aqui, que é a ajuda que a gente sempre tem aqui do infográfico aqui. O infográfico que é preparado aqui pelos pastores, né? Aqui está, hoje, com o primeiro nome do Pablo Amon, mas são outros, é uma equipe completa aqui, tá? Vou agradecer eles que disponibilizam sempre para a gente poder usar. E eles têm, então, esse infolição, se vocês quiserem procurar, também pode achar eles também, o canal deles lá no YouTube. Olha que legal aqui esse infográfico que eles prepararam, né? Então, olha aqui, Deus criou o mundo perfeito, com o ser humano à sua imagem e semelhança, além de um dia especial de adoração. Ficou legal aqui como eles colocaram, né, a ideia da criação. Da criação, e depois, com a entrada do pecado, veio uma distorção aí, né, Williams? Deu para perceber? Muito bom, ficou muito legal esse gráfico aí. Quer comentar alguma coisa do gráfico aí, Williams? Contraste aí quando o pecado entra no mundo, é bem o que a gente vive, né? A realidade que nós estamos passando hoje em dia, né? Uhum. Nós vemos aí que Deus fez tudo perfeito e ao entrar o pecado, acontecem as tragédias, os desastres naturais, a corrupção do ser humano, todas essas coisas. Mas a nossa esperança é que Deus está agindo, né? Para corrigir todas essas coisas ruins que, infelizmente, o pecado trouxe. Olha só que legal, né? Ele colocou aqui os sete dias da criação, e que o texto bíblico diz que era tudo bom, né? No primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto dia, ele diz que era bom. E no sexto, ele diz que era muito bom, né? E no sexto, muito bom, porque aqui ele havia concluído a parte da matéria, né, da criação, e o ser humano que estava junto, que complementando toda a criação. E o sétimo dia ele colocou como sagrado. Então, você vê aqui na parte de qualidade, né? Ele colocou como bom até o quinto dia, muito bom no sexto dia e sagrado no sétimo dia. E o contraponto aqui, que foi a distorção depois que o pecado entrou, que deixou escuro, né, o que era tão claro e bonito na criação, né, foi mais ou menos a ideia de cada dia da criação, né, a luz, depois aqui no segundo dia a ideia de como as coisas já começaram a serem contornadas, né, com a ação humana. E eu vou destacar aqui o sexto dia, que é a confusão entre as famílias, né, aquela comunhão perfeita do primeiro casal já se tornou em briga, confusão. O sétimo dia, que era um dia sagrado, já se tornou um dia de trabalho e servidão, né? Então, olha aqui, após o pecado, a terra passou a sofrer com desastres naturais
e com a corrupção dos seres humanos, mas Deus está agindo para corrigir essas coisas. Amém, né? Que realmente a gente tenha confiança de que Deus está no comando. Chegamos no domingo. Domingo. Tem um título curioso esse domingo aí, hein, Williams? As tal das tartarugas, né? Tem até uma historinha aí. Quer contar a historinha para eles aí? Da lição aí. Você lembra da história ou não? Sim. Um cientista, ele estava dando uma palestra, né? E nessa palestra, quando questionado sobre como a Terra estava sentada, uma mulher disse que estava sentada sobre uma tartaruga, né? E ele, ao questionar o após, ela disse outra tartaruga, e ele depois outra tartaruga, enfim, baseou o universo todo em tartarugas, né? E no fim, você está esquecendo aquele detalhe, né? A hora que ele ia questionar ela de novo, ela levantou a mão e falou: vamos parar com essa conversa aí, que o resumo de tudo é o seguinte. Onde que está aqui a frase? Poupe o fôlego, meu filho. São tartarugas do começo ao fim. Então, você nem precisa continuar, que vai ser tartaruga do começo ao fim, né? E, embora essa história pareça uma ideia ridícula até, né, de imaginar que a Terra está sobre o nada, na verdade é uma tartaruga que estava ali, o casco dela sustentando, e que isso não tem fim, que não tem como chegar. Realmente essa é a ideia que muitos têm, né? Uma ideia de que não tem, querem saber uma coisa que Deus não revelou, né? O que diz lá em Deuteronômio 29 e 29? As coisas reveladas, e também tem as não reveladas, né? As reveladas são para nós, os nossos filhos, mas as não reveladas ficam para Deus, né? Então a gente tem que ter essa confiança de tudo que Deus revelou no Gênesis, está para nós ali. Mas o que não está ali, não adianta a gente querer ir além disso, né? De onde viemos, no sentido de que lá no início de tudo, de onde Deus veio. Então, para com isso, né? Que isso daí não é para a gente, né? Ô, Jado, pode falar. O interessante aí é que até mesmo os que se baseiam na ciência também precisam de ter fé naquilo que eles acreditam, né? Uhum. Na verdade, todos nós estamos baseados na fé de acreditar em alguma coisa nesse sentido. Nós acreditamos na criação que vem de Deus. Outros na tartaruga, outros na evolução, e cada um num contexto. Mas nenhum de nós pode provar efetivamente isso da criação do universo. Todos nós estamos nos baseando na fé. Uhum. Com certeza. Eu vou dar um toque aqui, que o pessoal está meio devagar, acho que o pessoal está com frio. Está meio friozinho essa noite, né? O Toninho, Toninho, dá uma aquecida nos dedos aí e dá uma... Vamos começar agora, já pergunta um para frente, tá? Dá a sua opinião aí, os demais, pode falar, tá? Bom, essa primeira pergunta aí na tela para vocês. Quem está com a lição aberta vai observar que está meio estranho, né? Eu fiz uma pergunta aí, né? E na lição, na verdade, está outra coisa. Eu quis dar uma arrumada aí, porque na lição, se vocês observaram, na lição tem uns 5, 6 versos aí para ler, né? Bem longos, né? E como a gente não teria tempo aqui de ler todos os versos, nem fazer um resumo, eu fui aonde que estava a questão da pergunta, porque na pergunta da lição está assim: leia esses versos, né? Que são vários versos, e o que cada um desses versos responde sobre a pergunta acima. Qual é a pergunta acima que está se referindo aqui na lição de domingo, na pergunta 1? A pergunta acima é o que eu pus para vocês aí, tá? Que é a pergunta que está no comentário anterior. Então, o que eu fiz foi arrumar essa pergunta 1 aqui, para quem não está com a lição na mão, para entender do que a pergunta 1 está falando. Então, na hora que a pergunta 1 fala assim, cada um deles
desses versos, né? Leia eles e responda a pergunta acima. Então, eu resumi dessa forma aí. São as perguntas. As perguntas são: o que é esse mundo no qual nos encontramos sem que tivéssemos feito essa escolha? Quer dizer, a gente realmente entende que mundo é esse que a gente vive? E a gente, se for ver, a gente não fez uma escolha, né? Nós nascemos sem escolher, a gente está aqui. A outra pergunta é: por que nós estamos aqui? Como chegamos aqui? E para onde estamos indo? E aí vem essa questão final. Como a Bíblia responde essas perguntas? Essas questões que são os versos que vocês devem ter lido aí durante a semana. Vocês perceberam aí que tem algumas perguntas que são perguntas que a gente pode responder, né? Diferente do que eu falei agora há pouco, de perguntas que Deus nos deu, não deu ainda revelação, né? Então, por que estamos aqui? Como nós chegamos aqui? Para onde estamos indo? Isso a gente sabe, né, Williams? Sabe porque a Bíblia revelou para a gente, né? Então, essas questões aí a gente tem como saber. Como que você respondeu essa? Até mesmo essas questões aí, né, Jaza? Todo mundo vai passar por elas algum dia da sua vida, né? Que é a chamada crise existencial, né? Todos se perguntam, da onde eu vim, por que estou aqui, para onde eu vou. Uhum. No momento da nossa vida, a gente tem esse questionamento de saber o que eu estou fazendo aqui nesse lugar. Será que eu nasci para morrer e acabou? Para que tem que ficar trabalhando ou estudando, isso, aquilo? Qual é o sentido da vida, né? E a Bíblia responde a cada uma dessas perguntas. Uhum. No comentário da pergunta 1, até aquele comentário que você fez, né, Williams? Olha lá, na verdade, a fé é a única maneira de aceitar tudo isso, né? Se a gente fazer uma separação, a ciência, como você disse, para crer na ciência tem que ter fé, para crer na Bíblia também tem que ter fé. E a lição responde dentro dessa linha de raciocínio, né? A fé é a única forma, a única maneira de aceitar tudo isso. Por uma simples razão. Aí vem a explicação. Nenhum de nós estava aqui para ver o processo. Então, quando a ciência diz que é milhões de anos, ou etc., ou da tartaruga, ou qualquer teoria que seja, quem estava no início para dizer realmente como foi? Ninguém. São só teorias. E a Bíblia também. A gente tem todos esses textos escritos, mas tudo é pela fé, porque a gente não estava lá também, né? Isso, até tem um comentário interessante na sequência que diz assim, ó, seria uma impossibilidade lógica estarmos presentes em nossa própria criação. Quer dizer, não tem lógica nenhuma a gente querer achar ou falar de forma categórica, porque nós estaríamos falando da nossa própria criação. Como nós estaríamos presentes na nossa própria criação, né? Então, não tem lógica nenhuma. Tá aí a reflexão de domingo, né? Ainda que Deus peça que creiamos nele como Criador, ele nos dá razões para crer. Então, olha só, interessante isso aí, né? Ele pede para que a gente creia, mas ele nos dá razão para isso. Não é uma fé cega, né? Na verdade, é uma fé que vem de razões que a gente tem. Por quê? E quem dá essas razões? O próprio Deus, né? Então, ao percebermos que há certa quantidade de fé necessária em quase tudo que acreditamos, porque faz sentido crer que estamos aqui, porque um Criador possivelmente nos colocou no mundo, em lugar de achar que nossas origens estejam enraizadas no acaso. Na verdade, é que tudo isso quer dizer o seguinte: se a gente realmente tem fé, é mais lógico a gente ter fé em crer que um ser nos criou e nos colocou aqui, do que acreditar que viemos do nada, né? Não faz sentido isso. O Toninho agora resolveu acelerar lá. Isso aí, Toninho. Então, Deus nos criou para ser luz e também ele nos criou, que não sei se foi esse sentido que ele quis dizer, mas através de Cristo é que a gente pode ter fé, né? Essa fé, eu vou complementar dessa forma, essa fé que a gente está falando. Né? Bom, vamos concluir aqui com o infográfico de domingo, tartarugas até o fim. Então, o complemento que eles colocaram para a gente aqui. Então, olha aqui. A gente compara aqui a ciência, o que a ciência diz, e todas as teorias da ciência, né, com relação à Terra. Olha, a primeira imagem que eles nos passaram. A Terra seria plana e suspensa por uma tartaruga.
Não vamos entrar nesse assunto, né, Williams? Mas bem recentemente aí a gente teve essa discussão no mundo inteiro, né? Da Terra plana, né? Vamos largar essa confusão para lá, porque realmente, olha, tem certos assuntos que entram na baila aí, que não vão nem entrar neles. Esse assunto da Terra plana, falar a verdade, não, os caras têm uma imaginação que é uma coisa de louco. Depois, a Terra seria esférica e central no espaço. Essa ideia de uma fase aí da história da humanidade, que é a Terra que está no centro. Vocês estão observando? A Terra é o centro, tá? Então, isso já vingou aí por muito tempo. E agora a gente tem essa ideia da Terra esférica, em que ela se move em torno de um astro maior aqui, que é o Sol, né? Então, estão aqui os nossos satélites, os nossos astros aqui em volta do Sol. A pergunta que vem, né? Qual é a natureza do universo? Quando nós chegamos aqui, para onde vamos? É as questões que a gente já comentou. Então, o que ele passou para a gente aqui? Ó? A Bíblia não tenta provar nada, simplesmente afirma. E o que ela diz lá em Gênesis 1? No princípio, criou Deus os céus, Deus criou os céus e a terra. É Deus que sustenta todas as coisas, e tem mais alguns versos aqui para a gente. Então, qual que é a ideia que a gente fecha aqui? Em vez de a gente ficar questionando coisas que a gente não sabe, vamos àquilo que é revelado, aquilo que ele disse lá em Gênesis 1, né? E o livro de Gênesis, principalmente ali nas origens, os primeiros versos, é muito claro a ideia de que Deus ele não quer passar para a gente de ciência e nem quer dar todas as respostas. Ele simplesmente diz. Para que a gente realmente tenha fé. Simplesmente diz, ó, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Pronto. Tá? Está dito. É essa a revelação que a gente tem. Quer falar mais alguma coisa aí para a gente ir para a segunda, Willis? Vamos lá, então. Segunda-feira. A imagem do Criador. Na imagem do Criador, a gente se posicionou um pouquinho no verso 27 do capítulo 1, né? No verso 27, a questão aqui é o seguinte, né? Deus criou a humanidade, homem e mulher, à sua imagem, e com base nessa ideia, então agora vem para a gente essas perguntas que o autor da lição, o nosso guia de estudo aqui, passou para a gente. A primeira questão, o que significa o fato de Deus ter nos criado à sua imagem? Em que sentido fomos feitos à sua imagem? Então, temos aqui algumas opções, né? Será que nós somos semelhantes a ele, que temos a faculdade de raciocínio, ou somos semelhantes a ele apenas na aparência física? O que vocês acham? Acho que está bem fácil, né, essa questão aí, né? Com certeza, a resposta A, né? Nós somos semelhantes a ele, pois temos a faculdade de raciocínio. Então, aí está a grande diferença. Porque se a gente olhar para a ciência hoje, Williams, a gente vê muito claro a ideia, né, de separar dentro dos reinos, né, quando a gente estuda lá na escola mesmo, né, o reino animal, o reino mineral, né? E no reino animal eles dizem assim, tem os animais racionais e os animais irracionais, correto? Isso a gente aprendeu, né? Só que essa nomenclatura aí, gente, a gente tem um complicador aí, né? Porque a escola não coloca nós, como nós, animais racionais, não faz essa distinção de criados à semelhança de Deus. Tá? Existe uma diferença muito grande aí, porque, na verdade, o que eles querem passar para a gente é de que os animais são todos animais. Só racional e irracional. E que, no fim, nós somos animais, é tudo a mesma coisa, entendeu? Viemos lá do chimpanzé, etc e tal, essa linha de raciocínio aí. Vocês pararam para pensar isso, mas a ideia deles é, desde o início, incutir ali nas crianças, a ideia de que os animais somos todos animais. É reino mineral, depois tem lá os protozoários, etc. E daqui a pouco vem os animais aqui, que somos nós aqui. Essa nomenclatura aí tira Deus do caminho, né? Que nós somos semelhantes a ele, porque nós somos feitos à sua imagem e temos a faculdade de raciocínio. Correto, Willis? Exatamente. Interessante, né, Jaza, que nós observamos aí na criação, e você até comentou aí da razão, né,
que nós temos para a nossa fé, e nós vemos que nós fomos criados realmente por um design inteligente, né? Tem vestígios disso, né? Tem razões para isso, né? Tem até um estudo bíblico do Michelson Borges, que chama Razões para Crer, né? Que é um estudo bíblico voltado justamente para ateu. Não adianta você falar, vamos lá, a Bíblia, que eu vou te provar que Deus nos criou. Então, ele, através da razão, mostra que há um design inteligente, né? Nós não viemos do nada, ou de uma explosão, ou de uma evolução do macaco, etc. Está travando um pouco a sua sequência aí, Williams. O Williams comentou um pouco para mim antes, gente, que a internet hoje lá não dá muito legal, né? Então, de vez em quando dá uma travadinha, não tem importância. Mas a ideia que você acabou complementando aí deu para pegar. Inclusive, eu quero até indicar, né, quem quer realmente se aprofundar nesse assunto, ir lá no canal do Michelson Borges, né? E ele entra a fundo aí nessa questão. Williams, sabe que eu estava dando uma olhada aqui? Eu fui lá até ajeitar com meu pai lá, e esqueci de falar com meu pai aqui, que é nossa unidade também, tá? Inclusive, ele está lá na sala, lá, ouvindo a gente. Então, pai, um abraço aí. E está firme lá também, ouvindo a lição com a gente. Então, Williams, eu acho que é isso aí, né? Essa ideia da imagem do Criador, a gente deu uma comentada boa aí. Tem essa outra questão aí, a questão 2, né? O Senhor fez outras coisas, sua imagem ali, o ser humano. Então, que revela, né, que realmente tem uma diferença aí, né? Somos só nós, né, feitos à sua imagem. E que somos seus filhos de uma forma especial, né? E é curioso também essa questão aqui, que traz a ideia de que no universo inteiro não existe ninguém à imagem de Deus, né? Curioso isso, né? Não sei se muita gente já parou para pensar nisso. De que em todo o universo, que cremos que existem outras formas de vida, o único ser que foi criado à imagem de Deus fomos nós. Olha que curioso, né? Aí vem até depois a nossa expectativa aí, vamos fazer a nossa mente dar uma girada aí, né? De quando estivermos lá no céu e irmos conhecer outros mundos, da curiosidade de vermos qual é a imagem, né, das criaturas de Deus, né? De repente, às vezes até um pouco parecido, não, mas de qualquer forma, a Bíblia diz aqui que nós somos únicos, né, criados à imagem de Deus, né? Alguém pode dizer, de repente, se ele quis dizer só nesse mundo, não em outros, né? Não vamos entrar muito nesses detalhes aí, mas o que a lição aqui o autor traz, inclusive tem até um texto que ele entra nesse assunto aqui, não lembro onde está, que ele traz um texto trazendo de que realmente seria o universo, tá? Muito bem. Vamos concluir aí com o nosso infográfico. A relação aqui de imagem com o Criador, a gente tem aqui Adão e Eva, foi no sexto dia o ápice da criação de Deus. E como foi a criatura para que a gente se tornasse essa criatura especial, né, feita à imagem de Deus? Como fomos criados? Com a mistura do pó da terra e com o fôlego de vida. Então, o homem foi criado do pó da terra, até ele fez uma separação, uma distinção aqui, né? O homem foi feito do pó da terra e pelo sopro de Deus ali, né? O fôlego da vida. E daí veio o homem. E qual foi a diferença da mulher? A mulher não veio direto do pó da terra, né? Ela veio o quê? Também vamos dizer assim, da mesma origem, mas da costela de Adão, né? Então, é esse que ele quis dizer. Então, temos aqui a mulher da costela e também do fôlego de vida, e aí que compôs o casal, né? O casal especial de Deus, né? Que é o homem e a mulher. Então, vamos ver a última frase aí. O homem e a mulher juntos compõem o que chamamos de humanidade e sua natureza física, mental e principalmente espiritual os faz semelhantes a Deus. Então, o que faz diferente o ser humano? Depois de tudo isso que a gente está falando aqui de distinção, né, de sermos diferentes. É que nós temos uma natureza física, mental e espiritual, né? Então, temos naturezas distintas, né? E nessa natureza espiritual, a gente pode dizer que a gente tem aqui uma conexão com o divino, né?
a divindade está conectada conosco. Então, a gente não vamos entrar aqui numa ideia complicada de que muitos acham que nós somos divinos e partem para uma ideia de isolamento de Deus, não. Mas nós temos uma conexão com a divindade, o que nos faz também divinos num segundo plano, porque Deus é o nosso Pai, tá certo? Muito bem. Mais alguma coisa aí desse assunto de segunda-feira, Williams? É interessante aí que o homem e a mulher, de forma, eles foram moldados, né, por Deus, né? Embora o homem foi do pó da terra, a mulher foi moldada da costela de Adão. Então, os dois foram feitos pela mão de Deus, de forma especial. Uhum. Muito bem, então, a gente vê aqui a questão, né? Não vamos fazer distinção, né? Na verdade, todos vieram do mesmo, né? Pegar isso como uma distinção. Mas a gente vê aqui que a questão da mente, do relacionamento, começa a criar corpo, né? Que, inclusive, é o que a gente vai entrar um pouco mais agora na terça-feira, tá? Nessa questão de como se processa agora o relacionamento. E vamos passar para vocês aqui a ideia, você que está com a gente desde o começo, lembra que a gente no começo lá discutiu bastante essa questão da aliança, e que a aliança, o que eu falei lá no começo? A aliança envolve o quê? A aliança envolve contrato, né? Acordo, um certo tipo de relacionamento para que cheguem, né, num termo comum. E eu dei a ideia no início de que o casamento, né, e a aliança é uma ilustração forte do que realmente é o que a gente vai estudar esse trimestre todo. São as alianças de Deus para a gente. E aqui a gente já vê, chega no ponto que foi criado Adão e Eva, e existe aqui um relacionamento, tá? Agora, até que ponto que esse relacionamento, a gente começar a partir a ideia aqui de aliança a partir daqui, tá bom? Nesse contexto, mas é claro que vai envolver muito mais coisas. Terça-feira, Deus e a humanidade juntos. Nessa terça-feira aqui, a gente tem, nessa pergunta 3, coincidiu aqui, terça-feira, pergunta 3, de acordo com Gênesis 1, 28 e 29, como Deus via o mundo material? Então, nós temos aqui que esse texto sugere que houvesse algo ruim nas coisas materiais e usufruir delas. Será que realmente existe alguma coisa ruim da gente usufruir das coisas materiais? Quais lições aprendemos com essas cenas iniciais da história humana e como devemos nos relacionar com a própria criação? O que você achou aí, William? Quando Deus criou o homem, ele mesmo disse o que o homem deveria fazer, né? Cuidar de tudo aquilo que ele já havia criado, que é as coisas materiais, natureza, enfim. Olha lá, o Toninho participou aqui de tudo que Deus criou foi perfeito. É isso aí, Toninho. Quer complementar, Williams? Parece que deu uma travadinha aí. Bom, gente, daqui a pouco o Williams acerta lá. Até quero pedir um pouco de paciência para vocês, que o Williams até não está comentando muito, porque ele está com essa dificuldade da internet lá hoje. E a gente está sem o Daniel com a gente aqui ainda. E o pessoal também não está participando muito, então vamos ter um pouco de paciência aí, que vocês vão me ouvir bastante falando aqui. Voltou aí, Williams? É isso aí. Voltou. Tá. Na terça-feira, então, essa questão do mundo material e tudo mais, a ideia é a seguinte: não tem uma indicação aqui de que existe algo ruim na criação, porque, na verdade, como o Toninho comentou, né, tudo foi criado perfeito. Então, a verdade, o que entrou de ruim foi depois do pecado, da entrada do pecado. Mas é claro que no início tudo era perfeito. E na continuidade, no verso 28, né, que Deus abençoa Adão e Eva, no primeiro casal. O que a gente pode dizer disso? Qual o significado dessa bênção especial que Deus dá para Adão e Eva? Existe um relacionamento aí sugerido nesse contexto aí, ou não? Vê se você consegue falar alguma coisa aí, Williams.
O Willis está tendo dificuldade lá, então eu vou seguir aqui. Bom, nessa pergunta 4, como eu disse para vocês, fechando terça-feira, que agora a gente ia entrar um pouco na questão do relacionamento. O relacionamento, gente, é algo que é principal aqui para a gente começar a entender a questão das alianças. Se a gente entender e pôr isso na cabeça de que o relacionamento é a parte principal, nós vamos começar a compreender por que as alianças são tão importantes dentro da ideia bíblica, tá? E não é só essa ideia simples de aliança, mas a ideia num contexto geral, porque vocês vão começar a ver que a gente vai ter que trazer muita coisa lá do Antigo Testamento, buscar lá muitas partes da história, porque, só para dar uma adiantadinha, é claro que lá no Antigo Testamento Deus apresentou várias fases, partes da aliança, tá? Não estou falando aqui que existem tantas alianças, como acabei mencionando lá no início a questão de 7 alianças, né, como acreditam os dispensacionalistas, mas na ideia de que realmente as alianças têm um corpo, né, elas compõem um assunto geral e vai nos levar a um pensamento central que é Cristo, tá bom? Cristo que vai ser o fechamento de todas as alianças. Bom, dentro dessa ideia você pode então dizer, então você está dizendo que existe apenas uma aliança. Olha, dentro da ideia do autor da lição desse trimestre, você estava comigo lá no começo, quando eu fiz aquela abertura, dentro do autor, parece aqui indicar que ele está dentro desses teólogos mais modernos, fechando que existe realmente somente uma aliança, que é a aliança da graça, que tudo se fecha, então, na graça de Cristo, né? Mas a gente vai abordar, então, essas duas questões, tá? Na aliança da graça e a chamada aliança do Sinai. Bom, deixa eu só dar uma ajeitada aqui, ver se o Williams está tentando se recompor aqui com a gente. Deixa eu só ver aqui. O Williams está passando a mensagem aqui que a internet caiu de vez lá. Desde o momento que a gente começou a conversar hoje, para entrar em ação, ele já estava falando que realmente hoje estava complicado. Está pedindo desculpa. O que é isso, acho? Então, ele vai nos acompanhar depois, ou de alguma forma, mas na conexão dele realmente não deu. Vamos seguir aqui com o nosso estudo assim mesmo, tá? Só abrir aqui. Vamos seguir, então. Na pergunta 4, a gente está nessa ideia do relacionamento. Deixa eu só passar aqui. E chegamos aqui à nossa reflexão. Quando lemos sobre a criação do homem e da mulher, podemos ver, antes do pecado, elementos do tipo de relacionamento que Deus deseja que tenhamos com Ele hoje, depois do pecado. Como podemos nos relacionar com Ele, mesmo em nossa condição decaída? Olha aí. O que vocês acham? É claro que esse relacionamento a gente teve umas dificuldades, né? Adão e Eva lá, a princípio, tinha, no primeiro momento, um relacionamento de proximidade praticamente pessoal com Deus, né? Mas depois do pecado, o jardim foi fechado ali, as portas, eles tiveram que ficar do lado de fora, e o relacionamento com Deus foi prejudicado. Mas, entre eles, né, o casal, haveria ali de continuar essa ideia do relacionamento e praticamente viria a ideia da aliança que seria retomada, né, por conta do pecado. No nosso infográfico aqui, a gente tem, então, essa ilustração, que é Deus e a humanidade juntos, falando que nas cenas iniciais da humanidade, mostrado como esta deveria usufruir do mundo físico e se relacionar com o seu Criador. Então, a gente tem aqui Adão e Eva como o casal que mostra o relacionamento, né? E o Toninho está falando que o próprio Deus criou, né, com suas próprias mãos. Faz todo sentido, né, Toninho? Realmente, ele pondo a sua mão para dentro dessa questão também do relacionamento, vamos dizer assim, né? Ele também é que criou toda essa conjuntura, né? Então, nós temos aqui a capacidade de
procriar, nessa ideia de relacionamento, de Deus com a humanidade juntos, né? A ideia da procriação, a ideia que Deus nos protege, é um Deus protetor, e também a questão da alimentação apropriada. Esses são os aspectos que a gente viu aqui na terça-feira, tá? Então, na capacidade de procriar, a entrada do pecado acabou trazendo as questões genéticas e tudo mais, que acabou trazendo defeitos, que trouxe complicação ali para a criação original de Deus. Na questão da proteção, também o pecado acabou distorcendo um pouco, e a gente viu, né, os nossos primatas, aquela coisa tudo, vamos dizer assim, aquela ideia que o ser humano traz da humanidade lá no começo, do predador e tudo mais, né? E na questão da alimentação apropriada, a gente vê hoje como que a gente corrompeu tudo isso também, a questão do apetite, como que a gente lida com a alimentação e a saúde, a gente se atrapalhou um pouco aí nessa questão. Quarta-feira, passar aí para quarta-feira, chegamos agora naquele momento que é o momento do rompimento, né, vamos dizer assim. Chegamos junto à árvore, que é o local onde as coisas se complicaram. E a questão de número 5 da nossa lição. Adão e Eva foram submetidos a um teste em que tiveram a oportunidade de exercitar seu livre-arbítrio. Que teste foi esse? Todos vocês, com certeza, já se lembram, né? Foi aquele momento que Eva se separou de Adão e chegou próximo da árvore. Mas, nos versos 16 e 17, aí tem um questionamento, né? Porque aparece Satanás, que acaba entrando ali na serpente, conversando com Eva, e o questionamento é que é a questão. Que até nos dias de hoje, para a gente também é complicado, porque quando a gente deixa de olhar para as coisas de Deus, deixa de olhar para o que está escrito, a gente começa a questionar. É até um pensamento assim, se você quer ter bastante fé, leia a Bíblia constantemente, pense na Bíblia, pense em Deus, nas suas palavras, constantemente. A partir desse momento, a sua fé vai aumentar. E os seus questionamentos vão cada vez mais diminuir. Tá? O que aconteceu com Eva? Ela tinha a oportunidade de ficar próximo de Adão, na sua convivência, próximo de Deus, ali na sua comunhão, mas ela foi se afastando. E quando ela se afastou, ela chegou perto do perigo. Então, para nós também hoje, praticamente é a mesma coisa. Ela está falando, é obediência à ordem de Deus. Se eles tivessem seguido nessa linha de raciocínio, que Deus, com a sua lei, as suas regras, era para que eles tivessem tivessem ali a oportunidade de se livrarem, né, de tudo aquilo, com certeza eles teriam se livrado, se tivessem confiado plenamente em Deus. Então, nós temos aqui o fato de eles não poderem comer daquele fruto, que era simplesmente era uma ordem apenas, né, Toninho, como você disse. Olha só que interessante. Deus, ele nos dá testes hoje, que inclusive acho que é a questão até da nossa reflexão final. Olha, o Criador deu a Adão e Eva um teste de lealdade e fé. Seriam eles leais àquele que... Bom, para resumir, Deus deu para eles esse teste, que foi o teste de lealdade. E a questão ali é o seguinte, será que hoje a gente enfrenta testes ainda? Gente, com certeza, tá? Com certeza, hoje, nós somos provados por Deus também, para ver se realmente a gente está aceitando a luz que Ele nos está dando ou não. Nós temos diante de nós hoje a luz e as trevas. Cada decisão nossa é um teste para ver se a gente permanece na luz mesmo ou não, se a gente está escolhendo as trevas. Então, isso é um aprimorar do nosso relacionamento com Deus. Quanto mais a gente se aproxima de Deus, a nossa fé aumenta e a gente esquece das trevas. Mas, como Eva foi se afastando e acabou caindo nos engodos e nas mentiras de Satanás, também hoje é a mesma coisa. Quer dizer, o teste continua. Só que, quero dizer para vocês uma coisa. O teste de Deus, ele é muito fácil, simples. Vocês já pararam para pensar nisso? Tem gente que acha que começa a complicar e pôr o Deus como um tirano. Nossa, mas acha... Tinha que haver o teste, gente, porque se não fosse pelo teste, como que nós provaríamos o livre-arbítrio? Como haveria o livre-arbítrio se a gente não tivesse condição de escolha?
né? Então o teste foi para isso. Mas Deus deu o teste mais simples que tinha. O que ele falou lá? Olha, temos aqui todas as árvores do jardim, mas somente esta. Qual que era o teste? Você só não se aproxima dessa. Fácil ou não? Muito fácil. Era só não se aproximar daquela. Aí a gente vê, para provar que existem outros testes, na Bíblia a gente vê tantas outras questões que aconteceram e que Deus foi provando a lealdade, né, dos seus patriarcas e tudo mais. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, hoje, será que o teste, Deus está pedindo assim, nossa, ó, tem um abismo ali, você vai passar numa ponte bem em cima de uma corda, não é nada disso, não, é uma coisa simples. Simplesmente você decide, olha, aqui tem caminho à direita ou à esquerda, qual que você escolhe? E não sei se vocês sabem, né, que nos últimos dias teremos um teste também especial, né? As profecias nos trazem para um teste especial também nos últimos dias. Qual é esse teste? Você sabe? Um teste de lealdade. Lá no começo foi o quê? Não vão próximo dessa árvore. Hoje o teste seria para os últimos dias. Ó, pode, tem tudo tranquilo, tem todos os dias, mas existe um dia que é o meu teste de lealdade. Nesse dia, que é para lembrar lá da criação, né? Não faça nada. O 7º dia, o sábado do Senhor teu Deus. Esse é o teste de lealdade para nós nos últimos dias, né? Vamos seguir um pouco aí? Olha lá, junto à árvore, nessa ilustração tão bonita que é preparada pela infolição. Junto à árvore. Então, temos ali Adão e Eva, que foram submetidos a um teste em que tiveram a oportunidade de exercitar seu livre-arbítrio, né, como eu acabei de falar, e a obediência era possível, pois se tratava de... Aqui, ó. Eles caminharam com essa ilustração dentro do raciocínio que eu acabei de dizer. Olha, o mandamento não era penoso, e era um mandamento de misericórdia. Tá? Existia ali um contexto de ampla permissão, de toda a árvore poderes comer, né? E também uma ordem para o casal, de conhecimento do bem e do mal ali, da árvore do conhecimento do bem e do mal, não comerás. Porque no dia que dele comer, certamente morrerás. Então, temos aqui a ideia de misericórdia. E eu vou dizer para vocês aqui, que é uma linha de raciocínio que muita gente tem, que eu também gosto muito, que é a gente estuda a Bíblia dentro de um contexto do que está escrito ali, certo? E às vezes as pessoas começam a alegorizar, a querer fantasiar tanto a palavra de Deus que acaba indo para uma interpretação totalmente diferente. Quando a gente começa a fugir muito do assim diz o Senhor, vamos dizer assim, o texto como ele está escrito, é claro, dentro de um contexto, mas somente se ele dá margem para que a gente, comparando com outros textos, a gente tire interpretação correta dentro de vários contextos bíblicos. Nesse caso, o mandamento o texto diz o quê? No dia em que dele comer, certamente morrerás. Só que Deus está falando aqui no quê? Num contexto do que realmente é o cumprimento da lei se nós pecarmos, certo? Então, o que vai acontecer? No dia em que dele comer, certamente morrerás. Porque a consequência do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Então, o que a gente tem aqui? Será que quando ele diz aqui no Gênesis, no dia que dele comer, certamente morrerás, ele está falando que o morrer ia ser daí 900 anos para frente, ou tantos, etc. Não, realmente era para morrerem naquele dia. Mas pelo ato de misericórdia de Deus que entra em cena, porque ele apresenta ali a primeira ideia da aliança, em Gênesis 3,15, esse ato de misericórdia é que praticamente revela o que Deus vai trazer para a humanidade. E o salário do pecado realmente é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, a ideia das alianças a gente começa a fechar aqui. Na verdade, quando pecamos, vamos morrer. E ele disse, realmente, certamente morrerás. E era para Adão e Eva morrerem naquele dia mesmo. Mas entra imediatamente a misericórdia de Deus. E ele apresenta as alianças que já tinham sido preparadas desde a fundação do mundo. Então, a ideia de morte realmente existe instantânea.
Bom, vamos aqui para a reta final, né, dos nossos estudos. Quinta-feira, rompendo o relacionamento. Na sexta questão, temos aqui a tendência de crer nas pessoas que conhecemos e desconfiar das que não conhecemos. Eva teria desconfiado de Satanás, e além disso, qualquer ataque direto a Deus a teria deixado na defensiva. Quais medidas, então, Satanás tomou para contornar as defesas naturais de Eva? A ideia aqui para a gente é trazer bem claro o alerta para que a gente fique esperto, porque Satanás é muito astuto e ele age pelas sutilezas, ele age por detrás, no escuro, em situações que fogem ao nosso controle. Então, olha lá, Toninho, ele se apresentou de forma sutil. Então, essa apresentação dele, praticamente, foi que fez com que Eva caísse. E, infelizmente, é também a forma que ele também se apresenta para hoje para a humanidade, né? Claro, se a gente vê, ele não aparece aí, né, com chifre, com mega pintado e toda aquela coisa. E o ser humano acabou caindo, então, em suas garras. Então, no comentário aqui, eu só quero citar um trecho que diz assim, olha, não foi a escolha de Eva, mas a deliberada escolha de Adão, na ampla compreensão de uma ordem expressa de Deus, que tornou o pecado e a morte a sorte inevitável da humanidade. Eva foi enganada, mas o mesmo não ocorreu com Adão. Foi tirado aqui do comentário bíblico adventista. Então, observem a diferença, né? A questão da sutileza de Satanás, mas a questão também de como nós acabamos caindo em tentação. Né? A questão se foi de forma proposital ou se foi de forma, de repente, que nós somos enganados. Então, existe uma diferença aí. Então, o pecado, quando ele acontece de uma forma proposital, quando nós sabemos e fazemos, acaba sendo mais complicado. Acho que parece que essa é a última questão, né? Pergunta 7. No meio da tragédia, quais foram as palavras de esperança e promessa de Deus? Chegamos aqui no verso 15, que é, como eu disse, o verso que traz a primeira explicação, né, das alianças, porém inimizade entre filho e a mulher, entre as suas descendências, o seu descendente. Observe que ele fala aí o seu descendente, o descendente da mulher, tá? Não é a descendência da mulher. Ele fala o descendente da mulher. Alguém que viria. Tá? Por isso que Adão e Eva, principalmente eu acredito que Eva, né, quando nasceu o primeiro filho, o segundo, foram nascendo os filhos, eles pensavam, né? Será que é esse o libertador? Será que é esse, né, o da promessa que foi feito aqui? Né? Será que é esse o descendente? Porque Deus não deixou claro qual seria. Mas depois acabou-se a história se revelando, inclusive nos demais itens da aliança, né, de que Jesus estaria para vir, mas bem à frente, né? O descendente, como disse o Toninho, feriria a cabeça da serpente. Tá? Então, olha só a ideia. O descendente, que é Jesus, o descendente da mulher, não os descendentes, não está falando de os descendentes, e nem está falando qualquer descendente, mas o descendente, que é alguém que viria de uma linhagem profética. Tá? Esse descendente feriria a cabeça da serpente. E depois, no final do verso, diz que este ia ferir o calcanhar de quem? Este é Satanás, que é a serpente, que ia ferir o calcanhar de Cristo, que é esse descendente. Olha que interessante, né? Quer dizer, Satanás, matando Cristo na cruz, ia ocasionar uma dor, né, no coração de Deus, e isso seria ferir o calcanhar de Cristo. Mas Cristo, como disse bem essa frase do Toninho, esse trecho, então, ia esmagar, né? Ia ferir a cabeça, né? Ia ferir a cabeça, então, ia ferir de morte a cabeça da serpente. É a promessa que ainda não se cumpriu de que Satanás será eliminado para sempre. A reflexão final.
Deus perguntou, onde você está? Lá no verso 9. Deus sabia onde eles estavam. Em vez de condenar, ele atraiu os culpados de volta a ele. As primeiras palavras de Deus ao ser humano caído vieram com a esperança de sua graça e misericórdia. Deus nos chama à sua graça hoje. Vocês estão percebendo que no fechamento de tudo é a ideia da graça. Então, a questão das alianças, elas vão nos conduzindo à ideia da graça. Por isso que, acredito aqui que não vi toda a lição ainda, mas o autor dessa lição ele vai caminhar por essa linha de raciocínio, que a aliança é uma aliança só que acaba culminando na aliança da graça. Tá? Porque, realmente, esse é o pensamento central, né? Quer dizer, de tudo que aconteceu ali no Jardim do Éden, era para eles serem mortos. Mas o que acontece? Pela misericórdia de Deus, a graça começou a ser operada. E vem a pergunta, onde está? Nessa pergunta, claro que eles sabiam onde eles estavam e sabiam tudo o que tinha acontecido. Então, nessa pergunta já começa a primeira ideia da graça, né? Entrar em ação. Então, a única esperança de tudo é em alguém que viria e seria esse descendente. Então, a gente pega aqui Adão e Eva, e todos que foram nascendo, e aqueles que se firmavam nessa promessa de que viria o descendente, seria o libertador, culminou então no Messias. É por isso que nesse trimestre vocês vão observar que a gente vai começar a ver então vários pontos em que a ideia de aliança, a ideia da graça e nos acontecimentos, né, dos personagens do Antigo Testamento vão caminhando nesse sentido. Então, olha aqui, rompendo o relacionamento. Para enganar a mulher, que ainda não o conhecia, Satanás se apresentou como um animal fantástico e distorceu as palavras de Deus. Então, nós temos aqui, o que aconteceu, então? Uma comunhão que era aberta, agora houve uma quebra, né? Houve uma fuga de Deus, né? Aquele companheirismo, aquela comunhão acabou, e acabou sendo levados para uma alienação e uma separação de Deus. Então, o que a gente tem nesse rompimento, infelizmente, é a separação de Deus, que é uma das definições de pecado, né? Pecado é o que é? A separação de Deus. E lá em Gênesis 3,15, né, a promessa da vinda do Messias mostra o desejo de Deus em conceder essa graça e essa misericórdia que está disponível para nós até hoje. Então, dentro do nosso contexto aqui, Adão e Eva poderiam ser mortos naquele momento? O que dizia a palavra? Certamente morrerás. Mas a graça e a misericórdia prevaleceram. E eles tiveram a oportunidade ainda de viver e, através da aceitação desta aliança, deste acordo, eles agora terem a oportunidade da fé naquele que viria, né? Naquele descendente que viria também serem salvos. No fechamento aí, no estudo adicional, temos o pensamento de Charles Spurgeon, que diz: penso que havia um sermão do Evangelho naquelas duas palavras divinas, à medida que eles atravessavam as densas partes da mata e alcançavam os ouvidos dos fugitivos. Onde você está? Seu Deus não está disposto a perder você. Ele saiu para buscá-lo, assim como pretende vir na pessoa de seu filho. Não apenas para buscar, mas também para salvar o que agora está perdido. Ele trouxe uma forma meio poética aqui, naquele momento, né? Deus indo buscar Adão e Eva, né? E para nós também hoje, né? Cristo a todo instante vindo nos buscar. Ele é quem está sempre atrás de nós. E foi isso desde o início, né? A ideia dessa graça, da aliança é essa, né? Deus sempre buscando os seus filhos. Bom sábado, Dioneide. Opa, tudo bom por aí? Olha aí, ó. No estudo adicional, o último infográfico nosso aqui, traz que, por meio do plano da redenção, Deus tem entrado em aliança com seus filhos decaídos para restaurá-los à sua imagem e semelhança.
E que ilustração tão bonita que eles trouxeram aqui. Se você parar depois de uma hora e congelar essa imagem, vocês vão observar aqui, cada ilustraçãozinha dessa aqui, um momento importante da aliança de Deus com seus filhos. Olha só que interessante, né? Aqui a árvore, a arca, né, o povo de Israel, chegando a Cristo, né? A ressurreição. Muito bonito esse trabalho aqui. Então, nós temos aqui a aliança no Éden, com Noé, com Abraão, no Sinai, a nova aliança. Todos que vão seguindo aqui. É isso aí, Janeide. Ainda bem, né? Deus, ele vai suprindo as nossas necessidades, né, nesse momento difícil, né? Então, nós vamos concluir com essas ideias aqui desse infográfico. A primeira é que resposta da humanidade, Deus espera por sua graça. Que resposta? É claro que ele espera uma resposta positiva, né? Mas é claro que a gente tem que também concordar de que não é isso que está acontecendo, né? A maioria não está aceitando a graça de Cristo. Segunda, que esperança é oferecida pela natureza bíblica da humanidade? Que esperança é oferecida pela natureza bíblica da humanidade? Temos aí, né, as opções, né? Jesus é o centro de tudo. Agora, será que estamos realmente aceitando ele? Que diferença nos relacionamentos faz a relação com Deus? Então, qual que é a diferença que faz a relação na questão dos relacionamentos? Você está orando diariamente? Você está lendo na sua comunhão? Quer dizer, a hora que você lê, você recebe. A hora que você ora, você conversa com ele. E a hora que você testemunha, você compartilha aquilo que você está aprendendo. E eu vou acrescentar mais um item. A hora que você rejeita aquilo que te atrapalha na comunhão, no relacionamento, você está dando um passo além em sua escolha para poder se firmar mais no relacionamento. Então, pegar esses 3 itens, né? A leitura, a oração, o testemunho, e acrescentar também a sua escolha na hora de decidir, né, o que fazer. Então, você tem que rejeitar certas coisas. O fato de você estar ao lado de Cristo em comunhão vai fazer com que você também tome certas decisões. Se você tomar a decisão certa de rejeitar certas coisas, essas coisas não vão atrapalhar no seu relacionamento. Eu vejo muito acontecendo hoje é isso. A gente luta para estar perto de Deus, mas não tira certas pedrinhas que estão na frente. E ao não tirar, então essas pedrinhas vão fazendo com que a gente vá tropeçando de vez em quando. Se a gente limpasse o caminho dessas pedras, com essas pedras, tirasse elas do caminho, né? Que eu acredito que talvez você saiba do que eu estou falando. Todo mundo, cada um sabe, né, quais são as pedras do seu caminho, né? Que podem estar te afastando de Deus, do seu relacionamento. Então, se você conseguir tirar essas pedras, o seu caminho nesta aliança de compromisso com Deus vai ser muito mais suave e mais vitorioso ao lado de Cristo. O resumo final para nós concluirmos. Deus nos criou a sua imagem para que tivéssemos comunhão amorosa com Ele. Embora a entrada do pecado tenha destruído a união original, Deus procura restaurar este relacionamento por meio do plano da redenção. Como criaturas dependentes, a vida assume verdadeiro significado e clareza somente quando nos unimos ao Criador. Muito bem, está aí o resumo que o autor fez. É o resumo de tudo mesmo que a gente viu esta semana. Na próxima semana, a gente vai continuar, né? A lição de número 2, os princípios fundamentais da aliança. Você viu que essa semana a gente deu uma ideia geral da aliança. Na semana que vem ainda tem os princípios para cada sábado a gente ir aprendendo mais, se fortalecendo aí nesse assunto que eu continuo dizendo que é primordial para a nossa salvação. Também tem que concluir dizendo aqui que a gente teve um pouco de dificuldade hoje, né? Quero agradecer o Williams, que esteve com a gente até na metade do caminho aqui, e a internet lá deu problema, mas isso tudo faz parte, eu acabei falando sozinho aqui o resto da segunda metade da nossa lição, mas ainda bem que a minha não caiu, né?
Então, pode acontecer de um dia da minha cair, e a gente vai tocando barco. Se acontecer esse tipo de problema no futuro aí, você já sabe, né? Ou espera um pouco, ela volta, ou a gente pode abrir uma na sequência, mas a gente está sempre junto aí com vocês na nossa unidade número 7 aqui da Escola Sabatina. Então, bom sábado a todos, uma boa tarde de sábado a todos, uma boa semana e até a semana que vem com os princípios fundamentais da aliança. Até lá.